Esse podcast foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Contagem. Em Contagem das Abóboras, assim vai chegando o último episódio do nosso podcast. Se foi aqui o início, hoje retornamos, nesse movimento cíclico e recordado por Nego Bispo, que traz o início, o meio e o início. Na verdade, parece que estamos em Contagem, mas nesse movimento circular, há que reconhecer outra coisa. Hoje é Contagem que está em nós, porque nós estamos no Quilombo dos Arturos. E o quilombo chegou antes do município de Contagem. Deixa eu contar melhor essa história. O Quilombo dos Arturos é um quilombo rural em situação urbana. Chegando lá, na porteira já dá para ver. Pés de pequi, mangueira, plantações, flores, milho, quintais com verde e com terra. Esse tipo de coisa que já não é mais comum nas cidades que querem ser grandes, e nas quais cabe pouca coisa, pouca diversidade ou biodiversidade. A cidade, de algum modo, engoliu o quilombo, ou tentou, mas ele se mantém ali, presente e com suas diferenças em relação ao município. A permanência e também a diferença são marcas e sinais de que eles permaneceram ali e permanecem resistindo. O quilombo fez 136 anos, já a Contagem fez 113. O terreno que deu origem ao quilombo foi adquirido no ano da abolição, 1888. E imaginar que só fazem 136 anos que o Brasil decidiu declarar, depois de muitos movimentos populares, resistência preta e indígena, pressões de abolicionistas, esse país foi o último do continente a pôr fim ao tráfico de vidas humanas como produto comercial. A comunidade quilombola dos Arturos é um símbolo de resistência cultural, originada a partir de Arthur Camilo Silvério e Carmelinda Maria da Silva. Atualmente é considerada um patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. E hoje, aqui na comunidade quilombola dos Arturos, quem nos recebe é a rainha do reinado, a Gorete. Pois é, eu sou Maria Gorete. Eu nasci em Curvelo. Eu sou de Curvelo. Minha mãe era professora da zona rural, meu pai era plantador de roça. Então, meu pai era aposentado por invalidez. Ele aposentou muito novo e ele trabalhava como espécie de meieiro com os fazendeiros. Meieiro é uma espécie de organização de associações de trabalho, principalmente em contextos agrícolas e tendo em vista a disparidade e os problemas na divisão de terras que formou esse país. Nesse sistema, o dono da terra a arrenda e, por essa razão, quem cuida da terra, planta e cultiva divide metade de sua produção com o proprietário, sem que esse tenha que fazer mais nada, a não ser ter a própria terra. Aí eu sou uma família de 10 irmãos, 10 assim vivos, né? Porque ao todo nós éramos 13. Então, a gente estudava com a minha mãe e ajudava meu pai na roça. Então eu aprendi desde pequititinha a benzer com meu pai, porque ele ensinava a gente oração por causa das cobras, que tinha muita cobra. Ele ensinava a gente desde criança já a oração para a cobra não morder a gente.
Salve, família Luz Divina, um dia abençoado a todos nós. A pedido de um inscrito, trago-vos uma oração para picada de cobras. E meu pai também usava muito chá, muita coisa assim. Às vezes tinha uma dor de dente. Aí ele já sabia qual que é o chá que usava. E minha mãe era muito católica. Então minha mãe ela não tinha essas práticas. Meu pai é que tinha. Porque a mãe do meu pai, ela era bisneta de indígenas. Então ele tinha toda assim, uma sabedoria nas orações, nas ervas. Curvelo, onde a Gorete nasceu, está na região central de Minas Gerais, no meio do Cerrado, com suas veredas, cerradão e campos. Atualmente, a cidade tem cerca de 80 mil pessoas. E eu vim para cá, eu tinha 14 anos. Aí, porque o sonho da minha mãe era que a gente estudasse. De primeira a quarta a gente estudava com ela. Então minha mãe ela dividia o quadro em quatro séries. E ela dava aula para essas 4 séries ao mesmo tempo. Que eram os Na irmãos. mesma sala. Eram vocês, mas tinha mais gente? Tinha mais gente. Ela era a professora do lugar. Então, assim, ali ela educava a gente, ela era catequista também e a professora. E minha mãe, assim, ela era uma mulher negra, muito forte, de muita fé, muito poderosa, muito dona do nariz dela. E ela ensinou isso pra gente, sabe? Porque minha mãe, ela vem de Diamantina. E minha mãe, ela foi uma das únicas negras que estudou no colégio Nossa Senhora das Dores. Porque na época o meu avô deu uma fazenda para as irmãs, para ela poder estudar. Então, assim, aí o sonho dela era que a gente também estudasse. Então, ela que falava para mim que mulher tinha que estudar, mulher tinha que ter o seu salário. Que o salário de homem não valia de nada para nós, que a gente tinha que ter o nosso. Então, a vida inteira eu ouvia isso da minha mãe. Foi onde me impulsionou a estudar e lutar pelo meu salário. Porque aí ela queria muito comprar uma casa na cidade para a gente poder morar e estudar. Porque a gente morava longe de Curvelo. E o caminho da linha era muito perigoso, porque andava muito andarilhos pelo caminho afora. Aí, alguns dos meninos iam de bicicleta, né, ou ia a cavalo para a escola, mas era longe. E a gente, as meninas, né, as mulheres, eles não, já tinham mais medo de deixar a gente ir, né. Gorete. Oi. Bom dia, deixa eu te dar um abraço. Bom dia. Já fez sua compra? Já fiz, menina. Tô levando tudo. Tá vendo? Eu que mandei você vir aqui logo, não sei ficar sem. Bom dia, menina. Bom dia. Aí ela mesma veio, fez a minha matrícula do meu irmão aqui em Contagem, no Eldorado, no Helena Guerra. E ela conseguiu comprar uma casinha pelo sistema habitacional do governo da época, numa favela. Na favela maior e mais perigosa do Eldorado, que era a favela dos Marimbondos. Aí, né, eu sei que aí a gente mudou para cá só os irmãos, porque ela ainda não tinha aposentado, que ela ia trabalhar mais uns 2, 3 anos na roça. Então ela ficou lá com meu pai e a gente veio. Aí uns trabalhavam, outros estudavam e eu fui estudar na Helena Guerra com meu irmão mais novo. E minha irmã mais nova ainda continuou lá com ela, a caçula. Aí a gente chegou no domingo, na segunda-feira a gente já começou a estudar na escola, assim, a gente não tinha ideia, né, do que era a cidade, do que é uma escola. É enorme a mudança de uma cidade interiorana para uma cidade maior, mudando inclusive o sistema educacional, já que antes, como a Gorete contou, sua mãe era a única professora do lugar, o que significava as crianças todas em uma mesma sala. O quadro dividido em 4, cada parte com um nível de dificuldade. Em Contagem, ela e os irmãos já vão estudar em uma escola maior, com várias salas, com sirene, com as crianças trocando de sala a cada horário.
o mundo todo era novo, na favela dos Marimbondos, que atualmente é conhecida como Vila Marimbondo. Comecei a escrever aquelas redações, né, falando da minha tristeza de não ter minha mãe e meu pai, que eles ficaram na roça, que a gente morava aqui sozinho. Meus irmãos brigavam muito, então às vezes a gente tinha que separar as brigas, sabe, deles, porque um queria mandar no outro, né, os mais velhos queriam mandar nos mais novos, uns não aceitavam. Às vezes os vizinhos tinham que vir, intervir, sabe, minha mãe deixou um vizinho vigiando a gente. Aí era desse jeito, nós éramos o quê? 9 irmãos, tudo na mesma casa, então imagina. Aí, né, tinha uma irmã que era professora de educação religiosa, ela começou a ler as minhas redações. Aí ela me chamou para fazer terapia com ela. Aí eu fui fazer terapia com ela, que eu acredito assim que foi o que me ajudou muito a poder falar em público, a me sair, sabe, dessa tristeza, dessa coisa que me prendia. E aí eu acabei virando catequista lá da favela, das crianças. Aí foi onde eu conheci o pessoal do movimento negro. Tinha 2 seminaristas do Rio de Janeiro que faziam um trabalho pastoral na favela. Aí eles me chamaram para participar com eles, eu comecei a participar. E através da pastoral negra, eu vim para a comunidade. Eu vim para cá desenvolver... a gente veio fazer uma missa aqui, porque a gente tinha um amigo lá da pastoral, que ele era da Bahia. E ele falava que assim que ele formasse padre, que a primeira missa dele seria aqui na comunidade dos Arturos, porque ele já frequentava a comunidade. Então ele convidou a gente para vir participar aqui dessa missa com ele. Na época a gente estava começando a fazer a missa afro, com dança, com pipocas, né? Então a gente veio ajudar ele a montar essa missa aqui. Foi onde eu conheci a comunidade. Foi na sua mudança para Contagem, no encontro da professora de educação religiosa, na descoberta do movimento negro, que a Gorete acabou conhecendo o Quilombo dos Arturos. Aí na mesa do almoço, né, aqui na casa paterna, que é essa casa do lado da igreja, morava Tita e Induca, que eram as 2 filhas solteiras do fundador da comunidade, né, as 2 filhas solteiras do Arthur. Aí na mesa ela virou pro pessoal, pro padre, e falou com ele, porque a gente tem muita criança que está sem fazer a catequese, porque a igreja é muito longe. E os meninos têm que ir a pé, é muito perigoso, então a gente não está deixando os meninos ir, né? Porque não tem ninguém para levar eles, então eles estão sem fazer a primeira comunhão. Aí ele foi e virou para mim e falou, Gorete, então você podia deixar a sua catequese de lá e vir assumir a catequese daqui. Aí a gente assumiu a catequese aqui, junto com as crianças, só que a gente fazia a catequese e ao mesmo tempo a gente trabalhava um projeto que estava iniciando na pastoral, que se chamava Criança Negra, Criança Linda. E os meninos daqui, eles eram muito tímidos, né? Eles ficavam tudo de longe, né? E tudo, a gente começou a reunir essa criançada, trazer com a gente, para caminhar com a gente. E começamos a fazer essa catequese nossa, né, com a cara preta. Aí fizemos a catequese, aí a gente conheceu o congado assim, mais profundo, né? Aí, um dia eu cheguei, a Tita estava aqui na igreja arrumando o altar, sabe? Aí eu sentei no banco e tô lá olhando ela arrumar o altar. Aí de repente eu olho para o altar, eu vi uma coroa azul, que ela brilhava para mim, como se ela me chamasse.
Aí eu fui até o altar, peguei a coroa, coloquei na cabeça, perguntei para ela de quem é essa coroa linda, maravilhosa. Ela, você pôs ela na cabeça, então ela é sua. Aí eu tirei, não sei, não tô entendendo nada e tal. Ela falou assim, não, porque a rainha dessa coroa já faleceu mesmo. É uma rainha que passou por aqui, elas eram 2 irmãs. Tem uma outra coroa também. Chama a Anaísa lá, vamos ver se a outra também serve para ela. A gente precisa de rainhas novas, nós já estamos idosos, a gente não está dando conta mais. Chama a Anaísa lá. Aí chamamos a Anaísa. Aí a outra coroa serviu direitinho na cabeça de Anaísa. Aí elas foram e falaram com a gente, não, vocês vão fazer o pedido oficial para a Irmandade. E aí começou a explicar a gente tudo, como é que era, né? Aí eu mais a Anaísa fomos para a reunião, fizemos o pedido da coroa. Aí eles falaram que ia analisar, porque nós 2 era muito novas. Na época, gente, eu tinha 20 anos de idade. Então, assim, aí ia passar por uma análise e tal. Eles falaram pra gente, olha, vocês vão acompanhar a gente, para vocês verem se é isso mesmo que vocês querem. Vocês têm que ver o que é o congado e tal, né? Porque esse tipo de pedido você não pode pegar hoje e abandonar amanhã, né? Vai lá para vocês verem se é isso mesmo que vocês querem. Aí eu sei que a mais Anaísa ficamos, menino, uns 6 meses acompanhando as festas com eles, né? Para ver e tal. Aí um dia, aí aqui ainda era tudo chão, era terra. E quando chovia, ficava muito difícil, né? Para carro descer, subir. Aí o ônibus já ficava lá em cima esperando eles tinham que subir até o ônibus. Aí a gente tá indo com eles, né? Uma tarde assim, que estavam indo para Montes Claros, era assim umas 2 horas da tarde, aquele sol quente, sabe? Aí o congado, toda vez que o congado vai sair, ele canta, ele pede licença primeiro. Aí o congado veio, saiu da igreja, veio pedindo licença para poder viajar. Eles foram, mas a Anaísa fomos levar eles até o ônibus. Aí na hora que a gente estava subindo aqui, aí desceu aquela garoinha assim fininha, choveu só na gente. Aí minha filha, eu comecei a arrepiar meu corpo todo, comecei a sentir uma força, uma energia do outro mundo. Aí eu virei para a Anaísa e falei, Anaísa, você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo? Ela, nossa, Gorete, é muito forte, é uma força muito grande. Eu virei para ela e falei, pois é, a partir de hoje eu tenho certeza que eu quero ser rainha, e você? Aí ela falou assim, eu também quero. Eu falei, é uma força fora do comum, é uma coisa inexplicável, parece uma coisa do outro mundo. Parece que Nossa Senhora, ela veio conversar com a gente. Ela está agradecendo, né? Que o pessoal está cantando, o pessoal está indo viajar, ela está agradecendo. Aí a gente, naquele dia, a gente firmou que a gente realmente queria. Cada uma dessas passagens vai marcando o aprofundamento da relação da Gorete com a comunidade dos Arturos. E também com o congado. De alguma forma, esses movimentos foram ocorrendo de forma conjunta, simultânea, na medida em que se adentrava a comunidade, em que ia se relacionando com as crianças, com as mais velhas e mais velhos de lá, ia também se aprofundando no congado, e vice-versa. Aí eu tive a felicidade de conhecer todas as rainhas daqui. Que era a Rainha Conga, que era a benzedeira juventina. Conheci a Tita Mazenduca. Tita era a Rainha 3 de Maio, Induca era a vice-rainha do Império. Conheci também a Rainha do Império, né, que era a Tetana. E logo depois eu comecei a namorar com um rapaz daqui, que era filho de Dodora, mas Somário. Somário, logo depois, ele aprendeu a benzer também com a irmã dele, com a Juventina. E elas me ensinavam muita coisa. Elas me ensinavam tudo sobre o reinado, o sagrado, como que cuidava, porque tudo que elas iam fazer, eu estava ali ajudando elas. Aí, 3 anos depois, eu me casei aqui na comunidade, né? Foi um casamento afro, o primeiro e único casamento afro da Igreja São Gonçalo. O mundo inteiro queria vir ver o casamento, porque todo mundo queria saber o que era um casamento afro. Eu me casei em 92
Eu vim para cá em 89, fui coroada no final de 89, aí me casei em 92, foi 92. E aí a partir do dia que eu casei, eu passei a morar aqui. Então, assim, a minha relação com as pessoas, com as crianças, com o congado, com a comunidade, aí se tornou mais intensa. Então, assim, tudo que eu sei de reinado, tudo que eu aprendi sobre benzição, né, eu aprendi aqui. Então, a minha base mesmo de conhecimento em relação às plantas, às benzições, né, muita oração, muita coisa Juventina me ensinava. Ela me ensinou também na benzição. Ultimamente também eu aprendi muito com o Somário, né? Porque o Somário, ele era irmão da Juventina e ele foi o último filho vivo do Arthur, né, a falecer. Então o Somário, ele era o meu sogro, ele morava do lado da minha casa. E assim, 3 meses antes de falecer, ele me chamou para anotar as benzições, porque o meu marido, que é filho dele, ele aprendeu a ler, mas ele não retia o conhecimento, assim, da leitura, né? Então ele acompanhou o pai dele, assim, uns 5 anos na benzição, para ele aprender tudo de forma oral, né? Então o pai dele já ia passando tudo para ele, porque a demanda era muito grande, era muita gente para ser atendida, e ele já ajudava o pai dele nos atendimentos. Então ele veio acompanhando o pai dele assim, muitos anos, né? E quando faltava assim, uns 3 meses para ele falecer, aí ele me chamou e me pediu que anotasse essas orações. Aí quando ele me chama para anotar essas orações, que foi no período da pandemia, aí eu já tive o entendimento de que a hora estava chegando, né? Tanto que ele foi contaminado pelo Covid, né? Ele morreu de Covid. O Somário, Mário Braz da Luz, faleceu em maio de 2021, em meio à pandemia de Covid-19, devido a complicações e agravamento no quadro de Covid. O mesmo era uma liderança espiritual dentro da comunidade, capitão-mor do reinado. Ele era o último dos filhos de Arthur Camilo Silvério, o fundador da comunidade. Esse momento foi bastante intenso e doloroso para a comunidade dos Arturos, já que além do Sr. Mário também faleceram Dodora, que era rainha do 13 de maio, e também uma liderança espiritual, e a filha mais velha dos dois, Maria Antônia. Desde o falecimento de Sr. Mário, o Purita, seu filho e marido da Gorete, tornou-se uma das referências de benzimento da comunidade. Ele é quem recebe as pessoas e faz os tratamentos de benzimento, nos quais, em alguns momentos, a Gorete participa e auxilia. Acompanho também meu marido lá nas benzições quando ele precisa. E o pai dele, quando morreu, ele chamou a gente, falou com a gente. E não era para deixar ninguém sem ser atendido aqui. Quando as pessoas vieram buscando atendimento, que não era para gente não entender. Que a prioridade é o atendimento das pessoas. Então, assim, esse legado dele, na verdade, a gente recebe pessoas aqui na comunidade diariamente para ser benzidas e atendidas. E é assim, gente, desde os problemas físicos, amorosos, espirituais, de família, de todos os tipos que vocês puderem imaginar. Eu já vivi muitos momentos fortes aqui na comunidade, de conhecimento, de entendimento, de experiência de vida também. Eu tenho 3 filhos, né? Então, assim, tudo que vocês puderem imaginar já aconteceu, eu já vivi, eu já passei. Já vivi também a experiência de passar por várias práticas religiosas também, né? Porque eu fui iniciada no candomblé também, mas não fiz cabeça, só fiz o buri. Já frequentei também um pouco a Umbanda,
Meus 2 filhos, eles se tornaram evangélicos também, eu fiz um acompanhamento com eles, né? Foram batizados e tudo. Meus irmãos, a maioria são evangélicos, mas eu continuo, né, católica aqui na Irmandade. Mas como eu sou professora da área da história, da religião, então assim, eu sou muito curiosa mesmo. Eu leio muito, eu busco muito conhecimento e observo muito das minhas práticas de vida. O que acontece com a gente no dia a dia, né? O que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente escuta. E diante dessa experiência, eu vivo, observo e sinto muita coisa. Que eu sei que vai além de uma religião. Eu acho que a vida, ela vai muito além disso tudo. E quando a gente cai na vida, na vivência, a gente vê coisas, né, em cima dessa terra e debaixo desse céu que leva a gente, né, a ter muito conhecimento, a desvendar muita coisa, a ler muita coisa, a buscar muita coisa. Aí eu sou muito assim, espiritualista, né? Eu não fico só ali naquela religião, naquele entendimento. Eu acho que as religiões são caixinhas, né? Então eu sempre leio muito, procuro saber muita coisa e busco mesmo, pesquiso e vou querer saber o porquê das coisas. Então hoje eu participo também de uma escola iniciática que tem na Serra, em Belo Horizonte, que é uma escola nas bases egípcias. As práticas de cuidado da Gorete, nesse último episódio do podcast, nos abrem uma outra perspectiva sobre cuidado, tanto no que diz respeito a esse cuidado com as crianças, esse cuidado e aprendizado que vem de cedo e que a acompanhou desde os primeiros momentos de sua aproximação com a comunidade. E, claro, para pensar esse cuidado com as crianças, ela também abre as perspectivas desse cuidado antirracista, fortalecedor de identidades negras, quilombolas. Então, pelo fato de eu ser professora, aí eu acompanho as crianças através do reforço escolar, eu sou catequista, né, das crianças. E pelo fato de eu ser rainha do Congado também. Então no Congado eles estão comigo, na catequese estão comigo. Qualquer probleminha na escola, né, as mães, a gente acompanha as histórias. Quando a gente tem que intervir, a gente intervém também. E eu ajudo a comunidade a receber aqui na comunidade estudantes, escolas públicas, particulares, grupos de pessoas. A gente aqui na comunidade, a gente desenvolve uma educação antirracista, sem preconceitos. A gente ensina os meninos a ter essa vivência comunitária sem preconceitos, onde todos são livres, onde todos são iguais. Né? Nós temos um mestre aqui que ele fala que ninguém manda, mas todos obedecem, porque a gente sempre tem essa linguagem, né, do respeito ao mais velho, né? Trazer as crianças para viver a práticas tradicional da cultura, da ancestralidade deles. Então eu sou muito livre para viver e para participar das coisas. Agora, o meu cuidado, então, vem pelo lado espiritual, que eu acho que a gente tem que ter uma base espiritual. Você tem que cuidar. Até mesmo porque a gente traz toda uma ancestralidade junto com a gente. E no meu caso, eu tenho uma ancestralidade muito grande indígena, negra e branca também. Então, eu preocupo muito em cuidar disso tudo, porque eu sinto de uma forma muito profunda. Né, que eu nunca estou sozinha, que eu não ando sozinha. Então, assim, eu acho isso muito bacana, né, e mostra pra gente, né, que o outro não foi, ele continua em você. E isso pra mim é muito bom, muito potente, me ajudou muito quando eu perdi a minha mãe. Porque minha mãe, gente, ela era uma mulher assim, ela era muito forte, ela tinha assim, uma fé, sabe, uma fé muito profunda.
Uai, mas depois que o sol tá raiando, é que, o povo da enxada desce pra trabalhar. Tá danado. O feijão já tá lá dentro d'água, lá nadando lá, olha. Todo esse cuidado de formação, essa atenção com as crianças, esse processo de educação antirracista na comunidade, de algum modo também adentrou a casa da Gorete. Como ela nos disse anteriormente, ela tem 3 filhos e perto do momento em que realizamos a entrevista, ainda estava em comemoração por uma conquista de um deles. O Iago, que era fisioterapeuta, após ter retornado para a comunidade e desenvolvido um projeto de saúde e cuidado na mesma, decidiu que para atender com qualidade as necessidades que surgiam para ele por ali, ele precisava fazer medicina. Esse era um sonho antigo dele, que havia tentado ingressar no curso algumas vezes e não havia conseguido ainda. Aí Iago volta para o cursinho, faz cursinho de novo e tenta medicina pela 7ª vez. Aí Iago consegue passar na medicina. Aí quando ele descobre que ele ia conseguir, que ele ia passar, aí eu virei para algumas pessoas e falei assim, vai ter faixa na porteira. O pessoal, de que você tá falando, Gorete? Falei, Iago, passou na medicina. Eles, o quê? Falei, nós vamos ter um médico quilombola. Aí o Iago vai, minha filha, descobre que existia uma vaga na medicina para quilombolas pela primeira vez. Uma vaga. Aí eu falei, Iago, então você vai concorrer, que essa vaga é sua. Aí vim aqui no altar, meu filho, conversei com a Nossa Senhora do Rosário, falei, Nossa Senhora do Rosário, se o Iago passar nessa vaga, ele vai fazer uma festa de agradecimento para a senhora. Vai fazer. E chamei Iago, falei, Iago, você está pronto para ser rei? Ele falou assim, uai, mãe. Eu falei, você está pronto porque você vai ser rei, Iago, porque você vai conseguir essa vaga. Você vai partir para cima e vai lutar por essa vaga. Aí Iago descobre que essa vaga seria em Salvador, na Bahia, na UFBA. Aí minha filha, Iago conseguiu a vaga. Aí agora, no final desse ano, em outubro, ele já foi coroado rei. O ano que vem ele vai ser ofício-teira, tanto que vocês já estão convidados, tá, pra festa. Quando o Iago vai, gente, pra Bahia, de mala e cuia, ele falou, mãe, eu tô indo com o meu sonho e a mala. Eu falei, uai, meu filho, vai com tudo, porque, igual eu falei pra ele, você chegou na hora certa, porque 28 anos, então você já tem uma experiência boa para viver sozinho e para lutar por você mesmo. Porque é o que eu falo para ele, eu falo, olha, a sociedade é muito preconceituosa e sempre falei para os meus filhos, nunca deixe ninguém te diminuir por motivo nenhum. Mas também você não tem que partir para a briga, não. A nossa briga, ela é com maestria. Ela é com educação, ela é com respeito, ela é com direitos e ela é com deveres também. Mas nunca deixe ninguém pisar em você. Igual eu falei para você, médico, gay, é uma luta grande. Mas você dá conta da sua briga sozinho, então parte para cima. A luta numa sociedade racista, homofóbica, colonialista, machista não é e nunca foi simples. As tecnologias de resistência precisam ser muitas, sagazes, envolvidas. O povo negro, os povos originários, as mulheres, há séculos vêm desenvolvendo e lapidando essas tecnologias, no corpo que ginga, no toque do samba, nos tambores do reinado, na pisada do jongo, na feitura do santo, no coco, no candombe, no trupé. Essas resistências vão reescrevendo histórias, remodelando possibilidades de habitar o mundo e, claro, vão se expandindo também para a ocupação de outros espaços, como, por exemplo, a universidade. Pesquisas indicam que, em 2010, a participação de pessoas negras no ensino superior era de 10,7%. Em 2022, isso havia crescido para 46%. Ainda assim, quando falamos de pessoas quilombolas, somente 20% das universidades públicas oferecem cotas para estudantes quilombolas. Nenhuma delas na região sudeste, o que nos indica ainda uma necessidade de desenvolvimento de políticas públicas de acesso e permanência de pessoas quilombolas no ensino superior.
Então é um pouco isso que eu vivo e é o que eu receio para as pessoas. A gente não perder a esperança, a gente não perder a fé, a gente lutar até no último minuto. Mas se entregar, a gente nunca a gente se entrega. E é mais ou menos isso, é aquela mesma luta, né? Que os grandes mestres, os grandes guerreiros sempre fizeram. Que eu acho que é uma luta que a gente tem que fazer mesmo. É contra o racismo, é contra qualquer forma de preconceito, é contra qualquer problema, é contra a doença, porque quando o médico falou para mim que eu tinha um tumor e que eu podia ou ficar paraplégica, ou morrer, ou ficar muda, eu virei para ele e falei, doutor, eu escolho viver. Eu quero viver. Aí, minha filha, pedi todo mundo para orar para mim. Fui em tudo que eu podia ir. Fui para a igreja evangélica, fiz campanha. Fui para o candomblé, fiz uma comida para a cabeça. Joelhei nos pés de Nossa Senhora do Rosário, pedi o povo do Rosário, sabe? E fui com tudo. Peguei o boi pelo chifre e fui. Mas eu penso muito isso, sabe? A questão do cuidado, ele é muito coletivo. Não é só eu, mas eu acho que é todo mundo. É os meus filhos, é meu neto que está chegando aí, né? Com tudo. É o vizinho, é essas pessoas que vêm procurar a gente em busca de alguma coisa. Então, eu vejo muito isso. E a minha vida, eu percebo muito, sabe, que os lugares que você é colocado, assim, os desafios que a vida te traz, nada é por acaso. Já existe uma história, já existe um caminho, já existe um percurso para você fazer. Então, essa questão da escolha, da gente saber quem a gente é e o objetivo da gente aqui, enquanto ser humano, eu acho que ajuda a definir muito assim, o que você precisa fazer. Eu já nasci com essa questão de ajudar o outro, de sensibilizar com o sentimento do outro. Eu sempre vivi isso na minha vida. Quando eu morava lá na favela dos Marimondos, não era diferente, não. Eu que chamava ambulância pro povo quando adoecia. Quando eu via as brigas, às vezes eu ia lá e separava. Entendeu? Todo final de semana tinha briga. Então, assim, era muito difícil. E era um lugar também muito coletivo, né? Favela é muito coletivo. Um ajuda o outro. A minha mãe, ela sempre viveu isso. E ela dava comida para quem estava com fome. Ela ajudava um aqui, outro dali. Ela era a mãe do povo. E eu aprendi isso muito com a minha mãe. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia compra e vinha com as sacolas na mão, os meninos da favela iam todos correndo me ajudar a carregar a sacola. Me levava até lá em casa com as sacolas. Final de ano, assim, eu promovia Papai Noel para eles. Os velhinhos tudo ia atrás de mim para me chamar a ambulância, para socorrer eles. Tudo era assim. Às vezes tinha que chamar a polícia, eu chamava também. E assim, era isso. Aí eu saio de lá e venho para cá. Aí aqui eu faço parte do grupo de liderança, que nós é tudo de forma coletiva, né? E ajudo nas discussões mesmo, nos pensamentos, é trazer o povo para rezar mesmo. É sempre manter, sabe, essa força que você tem que ter, independente de quem é você. O que você faz na sua vida, mas é o que te mantém vivo. E é o que te ajuda a caminhar, né? E eu acho que a vida é muito isso, ela é muito coletiva, não adianta você querer ficar sozinho, na sua, no seu cantinho, no seu buraquinho, que não rola. Não tem como viver assim. Então, assim, como eu sou de uma família de 10 irmãos, para mim não foi difícil. Aqui nós somos 115 famílias hoje, todo mundo é vizinho e parente. Então a dor do outro é a sua dor, a dor do outro te incomoda. E a mesma coisa quando a gente recebe também coisas boas. É para todo mundo, é para todo mundo. Vai ter uma festa, então vão todo mundo. Então é muito isso, sabe?
E para finalizar esse episódio, e também o nosso podcast, ainda precisamos contextualizar que foi em 14 de dezembro de 2024 que estivemos na comunidade dos Arturos, o dia da Festa da Capina, ou a Festa do João do Mato. Vários sons, movimentos, conversas que aparecem ao fundo nessa gravação dizem respeito a movimentações que a comunidade fazia no preparo da festa e no trabalho da festa, seja ela o alimento ou a própria capina, sejam os cantos ou o cuidado com a água para quem estava trabalhando. O João do Mato, bem como o candombe, o reinado, a folia de reis, são algumas das preciosidades que se mantêm na comunidade e fazem parte desse calendário de cuidados e ações coletivas, comunitárias, integrativas, as quais mantêm vivas tradições de cuidado espiritual, de resistência cultural, de conexão ancestral. Tradições que recontam raízes, essas que trazem nutrição, alimento, fortalecimentos, que mantêm a planta viva, que mantêm a vida possível. Ficha técnica do podcast Raízes de Cuidado. Roteiro, direção e narração, Luísa Cecília. Produção executiva, mediação e narração, Luciana Pereira. Produção e captação, Fábio Belotti. Edição e identidade sonora, Daniel Nunes. Identidade visual, Liz Reale.